Fala galerinha, tudo massa? Professor Hamilton Batinga aqui para a gente dar continuidade no último assunto que a gente começou, um assunto muito importante que é magnetismo, um assunto que tem caído cada vez mais nas provas do Enem, tá bom? Então já pega o papel e a caneta para a gente começar entendendo aqui sobre magnetismo. No último vídeo, inclusive se você não assistiu, eu sugiro que você pause esse vídeo para poder assistir. Nós falamos sobre o que é o magnetismo, que é a propriedade de atrair materiais ferromagnéticos, e falamos algumas das principais propriedades dos ímãs. Todo ímã tem dois polos, não dá para separar, o magnetismo mais forte nos polos, né? Todo o corpo é formado por ímãs elementares. Dando continuidade, hoje nós vamos falar o seguinte, primeiro ponto, como que a gente faz para magnetizar um corpo? Como que a gente faz para que um material que não é ímã vire um ímã? Então vamos lá, nós vamos fazer o seguinte, né? Primeiro ponto aqui, ó, como magnetizar um corpo. Então vamos aqui falar sobre isso. Magnetismo, continuação, e o primeiro ponto que vamos falar aqui, ó, é como magnetizar um corpo. Como magnetizar um corpo. Como é que a gente faz para um material que não é ímã virar um ímã? Dá, professor, para tudo virar ímã? Claro que não. Tem corpos que mesmo que você tente, você não vai conseguir, porque você não consegue organizar os ímãs elementares dele. Então a resposta é simples. Como magnetizar um corpo? A resposta é organizando os seus ímãs elementares. Organizando os seus ímãs elementares. Então é assim, elementares. É assim que a gente faz para magnetizar um corpo, organizando os seus ímãs elementares. Como assim, professor? E como é que eu faço para organizar os ímãs elementares? Que são aqueles pedacinhos de ímã, digamos, que ele tem, né? Que são os spins dos elétrons. Como é que eu faço? Bom, a primeira maneira é a magnetização por atrito. E como é que você faz a magnetização por atrito? Imagine que aqui na minha mão tem um ímã. Imagine que nessa outra mão aqui, ó, tem um ferro. Ou pode ser uma agulha de uma bússola. Uma agulha normal de costura, pronto. Pegou uma agulha de costura e aqui tem um ímã. Você faz isso, ó. Você começa com esse procedimento organizar os ímãs elementares desse corpo. Então, por atrito, você organiza os ímãs elementares. Ah, professor, então se eu pegar um ímã, uma agulha dessa de costura, um clipe, e ficar atritando esse material aqui, que não era ímã, vai virar ímã? É? Vai. E é, professor? É. Pode testar. Então, por atrito, você organiza os ímãs elementares. A outra maneira que você pode organizar é por indução. Como assim, prof? Por indução. É o seguinte. Você tem um ímã. Daí, esse ímã segura uma moeda, que segura outra moeda, que segura outra moeda. Então, moeda 1, moeda 2, moeda 3. Então, veja, galera, que a moeda 3 só está tocando na moeda 2 porque a moeda 2 está magnetizada. A moeda 3 ela não está tocando no ímã, está tocando na moeda 2. Então, essa moeda 2, assim como a moeda 1, elas estão magnetizadas por indução, tá bom? Essa magnetização pode ser temporária ou ela pode ser permanente. Se você tiver um ímã muito forte magnetizando essas moedas, pode ser que elas fiquem magnetizadas permanentemente. Chamamos esse fenômeno, quando está magnetizado permanentemente, de histerese magnética. Esse fenômeno da histerese magnética é uma magnetização permanente. O professor nunca mais vai deixar de ser ímã, não é? Ô meu filho, permanente assim como tudo na vida. Magnetização, sem isso eu estou escrevendo certo, permanente, né? Permanente, assim como tudo que é permanente na vida, né? Porque é claro que você pode desmagnetizar depois. Bom, e como é que eu desmagnetizo? Então eu já respondi como magnetizar um corpo. A próxima resposta que tenho que dar para vocês é como desmagnetizar um corpo. Então vamos aqui, ó, no tópico 2, como 2 não, né? Próxima setinha aqui para ficar organizado, tá?
tópico 2 não, a próxima setinha. Então agora eu vou falar para vocês, ó, como desmagnetizar um corpo. Então tem duas maneiras também de você desmagnetizar um corpo. É claro que a lógica é desorganizando os seus ímãs elementares. Mas quais são as duas maneiras? Primeiro, sucessivos choques mecânicos, ou seja, se você pegar um ímã e ficar batendo nele, ele desmagnetiza, ó. Ih, é, professor? É. Pega um ímã e fica assim, ó. Não é pouco não, viu? Não queira dar duas tapinhas e o ímã virar um ferro, não. Mas ele começa a perder propriedades magnéticas. A segunda maneira são altas temperaturas. Se você aumentar a temperatura demais do ímã, ele perde suas propriedades magnéticas. É claro que cada material tem uma temperatura exata para perder as propriedades magnéticas. Então a gente chama isso, galera, de ponto Curie ou ponto Curie, que é quando o ímã perde suas propriedades magnéticas. O ferro, por exemplo, tem um ponto Curie de 1400 e alguma coisa graus Celsius. É muito alto. É muito alto para o ferro perder suas propriedades magnéticas, tá bom? Então beleza, então a gente já sabe como magnetizar e a gente já sabe como desmagnetizar um corpo. Vamos conversar agora, galera, sobre o que é isso daqui, ó, campo magnético. O que é campo magnético? Eu poderia dizer o seguinte, galera, campo magnético é a região no espaço que comprova a presença de um ímã. Então vamos escrever isso aqui, ó, região no espaço, anota comigo, tá? Que comprova a presença de um ímã. Região no espaço que comprova a presença de um ímã. Então, se tem ímã, tem que ter campo magnético. Existe uma maneira de você verificar o campo magnético. Eu vou mostrar nesse vídeo agora. Preste atenção. Para poder mostrar para vocês o que é campo magnético, eu peguei um ímã, uma folha, uma prancheta e limalha de ferro. Se você não sabe o que é limalha de ferro, você pode criar uma pegando um bombril, queimando e peneirando, vai ficar desse jeitinho aí. E aí com muito cuidado eu fui espalhando com muita calma ao redor dessa folha, dei algumas tapinhas para poder se posicionar melhor e veja essas linhas imaginárias que estão formando ao redor do ímã, muito top, não é não? Essas linhas, por definição, vão saindo do polo norte para o polo sul do ímã. A bússola que eu estou colocando ao redor é para poder fazer essa representação de modo mais visual para vocês. De prática, a gente diz que essa bússola fica apontando no sentido do vetor e do som magnética, e se a gente der uma volta com a bússola ao redor do ímã, ou seja, uma translação, ela dá duas rotações, ou seja, duas voltas em torno de si mesma. Vocês perceberam que o campo magnético, ele é como se fossem umas linhas imaginárias da seguinte forma. Então imagina aqui um ímã, onde eu tenha, por exemplo, polo norte e aqui polo sul. O campo magnético são linhas que saem, por exemplo, do polo norte e entram no polo sul. A gente define que essas linhas saem do polo norte e entram no polo sul. Essas são as linhas do campo magnético, que é essa região no espaço que comprova a presença do ímã, tá? Então vamos lá, seria assim, ó. Tá? Basicamente isso. Essas linhas, minha gente, elas são todas fechadas. E essa, professor? Sim, fechado também. Dá uma volta e fecha aqui. E se eu colocar dois ímãs próximos um do outro? Vamos ver como é que seria. Imagine que eu coloque um próximo do outro, dois ímãs voltando assim, por exemplo, ó, norte de frente para sul. Então imagine que aqui seja norte e que aqui seja sul. Aqui vai ter uma atração, não vai? Então, neste caso, as linhas vão ficar assim, ó. Norte de frente para sul. Olha só como é que vai ficar. Ó. Ó. Olha como é que vai ficar as linhas. Isso, gente, é a representação de uma atração. Isso é a representação de uma atração. Vou mostrar agora para vocês como é que seria a representação, velho, de uma repulsão. Olha a representação de uma repulsão. Vou botar aqui, ó, galera. Norte de frente para norte, tá?
Não importa se for norte de frente para norte ou sul de frente para sul. É repulsão do mesmo jeito. Então essas linhas elas vão fazer isso aqui, ó. Ó, elas não vão querer se tocar. Elas não vão querer se encontrar. Então vão tudo se repelir aqui, ó. Olha só. Tá? Então isso daqui é a representação, gente, de uma repulsão. O que a gente tem que saber, velho? A gente tem que saber o seguinte. Ah, na Terra é a mesma coisa, tá? Na Terra tem um norte geográfico, tem os... Deixa eu descer mais um pouquinho esse desenho, que ia ficar melhor para você entender, ó. Na Terra, você tem a mesma lógica, porque a Terra também é um grande ímã, onde no norte geográfico existe o polo sul magnético desse ímã chamado Terra. Então no norte geográfico tem o sul magnético e vice-versa. No sul geográfico tem o norte magnético, ó. Então é como se fosse um ímã de cabeça para baixo, tá ligado? Então na Terra as linhas elas saem daqui, ó, e entram aqui, ó. Por isso que as bússolas elas seguiam pelo campo magnético terrestre. Porque o vetor campo magnético terrestre, ele tangencia esse cara aqui, ó. Por exemplo, aqui está a Terra, ó. A bússola vai apontar para cá. Se eu botar uma bússola nessa região, ela vai apontar justamente para cima. Nesse sentido aqui, tá bom? Então se for aqui, aponta para cá. Se for aqui, aponta para baixo. Então o campo magnético terrestre, ele direciona para onde a bússola tem que apontar. O que é que você tem que saber? Primeiro, quanto mais juntas estiverem essas linhas, mais forte é o campo magnético. Essa é uma propriedade importante. Quanto mais juntas as linhas estiverem, mais forte é o campo magnético. Segunda coisa, elas nunca se tocam, nunca batem uma linha na outra. Terceira coisa, todas as linhas são fechadas, tá? Terceira propriedade, todas as linhas são fechadas. Quarta propriedade, sempre vai do norte para o sul por fora do ímã, mas por dentro é do sul para o norte. E a última propriedade é que o vetor indução magnética, essa seta aqui, ó, ela tangencia uma linha de força. Como assim tangencia, prof? Imagina uma linha de força aqui, né? Essa linha laranja. Se eu quiser o campo magnético nesse local, ele está para cá. Se eu quiser o campo magnético local, ele está para cá. E é onde justamente a bússola vai apontar. Se o vetor está para cima, a bússola apontaria para cima. Se o vetor está para a direita, a bússola apontaria para a direita também. Gente, era tudo isso que a galera conhecia, basicamente, até 1819. Era isso sobre campo magnético. Aí, sem querer querendo, um físico dinamarquês, um professor de física chamado Hans Christian Øster, fez um experimento acidental. E o que foi que ele descobriu? O que ele descobriu é que eu vou ensinar para vocês próxima semana, que mudou a humanidade. Assistam a aula da próxima semana e vocês vão entender o experimento de Hans Christian Øster. Vamos embora, esse professor Hermeto Battinga está ajudando a passar. Valeu, galera!